outro vídeo. Então, outro vídeo. Esse é o terceiro, né? Então, vamos lá, recapitulando. Então, eu tô aqui, né? Então, dito isto, voltemos a Yao-Ming. Para você entender o que eu tô falando aqui, você tem que voltar no outro vídeo. Fazendo um favor, no segundo. Voltemos a Yao-Ming, que fica com a escrita. A escrita. E esclarece a formatação escrita, fonética e numérica. Fonética e numérica. Unindo-se as letras à fonética. Ele vai unir as letras à fonética. Da língua tupi-guarani ao Yaodim. Ele vai pega o Yaodim, né? Os números e coloca a escrita na língua tupi-guarani do português e com os gluturais, a fonética, a pronúncia, ele traz vida à letra, ao desenho da letra e ao rodim. Aí você pode pronunciar colocando-se as vogais, exceto a letra I com acento, é o E no meu nome. No meu nome, o I é I mesmo, o Y. São 3 I. I embaixo, a raiz, e lá em cima, o homem e a mulher, sentido da criação. Tá? Então vamos lá, dá continuidade. Vamos dar continuidade. E numérica, unindo-se as letras à fonética e a condição numérica do alfabeto, condição numérica do próprio alfabeto numérico, o que nos remete à inteligência de simplificar quando é necessário. Isto é, porque o meu Yahudim, o desenho, ele é numérico. E para ele ser entendível aos povos e nações, tem que ter a língua do Tupi-Guarani, porque senão ninguém vai entender. Aí eu tiro de Babel, da escravidão, aqueles que entendem a minha linguagem. Aí eu vou ver que são meus. Então a inteligência de simplificar quando é necessário. Isto é, dá-me um tave de arroz. Dá-me um tave de arroz. Aí você vai levar, isso eu rodei, um tave. 400, que é o número dele. Que é o fim. E eu de rebavirre. 4. É a totalidade. Aí de arroz. Arroz é comida, de alimento. Ou você... E o Yao-Ming vai escrever. Ele tem o de escrever 400. Ou é 4 de 100. Vai ficar 400. De arroz. Sim, eu digo 400 quilos de arroz para sustentar, para o sustento da casa de Al-Sorul, na Suomorial, na cidade de Suomorial, na nação de Suomorial, no governo em Suomorial. O povo não vai morrer de fome. Há 400 quilos de alimento para o meu povo. Os meninos e para as meninas. Os varão, os homens e mulheres, os velhos e as velhas. Os bebezinhos que estão no ventre. Os que estão no colo, que amamentam. Haverá leite nas mamas das mulheres. E os meus filhos não morrerão de sede. No entanto, não, todavia, no entanto, e entretanto, e portanto, volto a dizer, então, todavia, no entanto,
Entretanto, e portanto, esse é o quê? É o Tupi-Guarani. Esse é o Tupi-Guarani. Aí eu levo por quê? Eu levo para o Yahudi. Isso é uma repetição. Não é? É uma repetição, não é? Eu estou querendo te dizer 400 vezes. Tave. Ouve, povo meu. Volto a dizer, eu volto a ensinar. Outra vez. Mas a vida que segue. Adiante. Uma vez que é para frente que se anda e nunca para trás. E ao russo, qual é o mistério da 13ª tribo, a Ismael, o filho de Agar, Yahu? E filho de Abraão, necessariamente. E da grande multidão com vestes brancas, com palmas na mão. E a ouça, qual o mistério da 13ª? Por que tu colocou a 13ª tribo? Deixa elas só as 12 aqui, deixa aquele povo se ferrar pra lá, deixa eles morrer. Aí eu tô sendo desonesto, porque eu fui lá e falei que seria uma grande nação. Eu não posso ir contra a minha escritura. Eu sou um U de vivo, de afirmações. E por que a grande multidão? Deixa só nós aqui comer e beber. Para que muita gente? Eu disse que haveria uma grande multidão com palma na mão, de vestes brancas. Escreveram vestes brancas. Agora vamos ver o mistério. Segura para não cair. Segura para não cair. Olha o cenário. Segura para não cair. Olha o cenário. Segura. A escritura não diz que eu sou loiro. Nunca disse isso. Os cabelos crespos. Pretos. Então, e qual o segredo da grande multidão com palma nas mãos? Reina de Galote. Livro da Revelação. Chamaram de Apocalipse. Não sei porquê. Apocalipse, né? O livro do fim, do juízo, pode ser, né? Entenda assim. Isso é no grego, né, gente? E também buscaram Guilhana. E Reina de Galote, isso aí já vai mais para o Guilhana, o grego. Reina de Galote, o aramaico. Yodi, né? Aí já vai mais. E devemos buscar a língua origem, né? A escrita origem. Mas a escrita origem é essa que eu te falo. É a minha língua. Porque se a língua origem fosse o Yahudim, eu falaria esse hebraico moderno aí fluentemente. Nada disso. Eu entendo a lei. Eu sou a lei de U. Porque essa a língua do Messias, o mundo inteiro já tem ensinamento, deverá conhecer. Porque é a língua origem, é a língua do esclarecimento, é a língua do ensino. Não adianta haver comunicação sem... Não adianta comunicação se você não tem entendimento do que você ouve, você tem que entender. Então por isso que vem essa língua origem. Porque aqui foi o lugar que habitou todos os povos e nações, sempre. Então por isso que é origem. Todos os povos e nações veem aqui beber água e virão mais e mais. Que todo que não vier morre. Todo que não vier adorar o rei morrerá. Ou quer adorar, se prostrar. Não, me ouviu? E praticar. Porque retos, redimidos, justos, não são os que ouvem,
são os que ouvem, mas que praticam a minha tesodoquial, a minha justiça, a minha benignidade, meu rabi-ul. Entenda assim. Entenda assim. Entenda assim, então, o mistério. Vim para os que são meus. E eu vim, o Messias veio para os que são meus. Mas, ó, ainda falta 2 páginas. Agora com 1 hora nós termina. Com certeza. Mas, não creram em mim. Mas os meus não creram em mim. Então, de antemão, num passado longínquo, antes que eu viesse, num passado longínquo, fiz Hagar, chamaram de a escrava, a egípcia. Tá? Eles falam assim, né? Porque ela era concubina, ela era serva de Soroial, né? Então, quer dizer, ela tinha uma condição financeira menor. Você só tem uma empregada se você tem condição de pagar. Remir ela, dá a ela alimento. Né? Ela trabalhava para eles. E ela era remida por Aburrão. Então, de antemão, num passado longínquo, fiz Agar retornar. Fiz Agar e Ismael, o seu filho, o menino. Ela não voltou sozinha, voltou com o menino. O menino não pereceu, eu dei água a ele. Retornar às 12 tribos de Alxoru. Fiz retornar às 12 tribos. Aonde? Mas não tinha 12 tribos, estava em Aburrão. Ia vir a minha promessa. Mas, dizendo, a realidade é que Ismael, ele veio antes de Altizak, gente. Quando Ismael nasceu, Altizak ele não existia. Altizak existia onde? Na promessa, na afirmação. Aonde? Em Al-Caf? Não. Em Alxoru. Quando eu troquei o nome de Al-Caf para Alxoru. Aí sim. Mas só que Ismael também existia em Al-Caf, nas 12 tribos de Alxoru. Ele entrou no Mizraim, no Egito. Ele estava lá. Os filhos de Ismael estavam lá. Bobos. Vocês não sabem disso. Eu sei, eu vi eles lá. Senão eles teriam sido extintos e não foram. Retornar às 12 tribos de Alxoru e elegi o seu filho Ismael como uma grande nação de povos, os quais nestes tempos darão testemunho de mim, por quais nesses tempos atuais, do ano 2025, agora, contemporâneo atuais, dão testemunho de mim. Isso quando eu escrevi. Que seria darão, agora cumpre. Dão testemunho de mim. Unindo-se a grande multidão. A grande multidão de povos, com palma nas mãos. Isso é, com varas, com bandeiras, com varas. Aqui são varas que estão sustentando. Que tudo é vara que estão sustentando, de lá e de cá. Com varas, não com armas, não com arma na mão, não. Com rifle, metralhadora, com bomba de dinamite, nada disso. Com varas, com estandartes. Dá um testemunho de mim, unindo-se a grande multidão de povos com palmas nas mãos. Isso é, com varas nas mãos. E não é contraditório, mas é real. Com vestes pretas, testemunharão de mim, que sou o Messias, uma vez que na aflição de Alxoru, na escravidão, aí você fala, você está contraditório, você falou vestes brancas. Eu disse aqui o que
Falaram para a população mundial. Algumas de vestes brancas. Aí essas vestes brancas, gente, ele está dizendo no sentido para o homem entender. Porque a cor preta estão em todas as cores. É que resistiu. Por que vestes brancas, gente, na escritura? Por que está escrito vestes brancas? Num tempo bem já para frente escreveram vestes brancas, né? Mas são vestes pretas. São vestes pretas, é o que resiste. Não faz todos os anjinhos branquinhos de veste branca por causa disso. Mas as vestes são pretas, gente. É as vestes da resistência, da resiliência, da coragem, do crer. Que não se volta atrás por qualquer manchinha que resiste. A minha camisa branca do guerreiro, se você vir ela, ela tá toda assim. Se não lavasse ela, ela estaria bem escura. Aí tanto lavei e não saiu as marcas. Aqui, ó, tem muita marca nesse corpo. Na guerra, na luta, mas você não sabe. Você entra e não me escuta até o fim e dispara a falar coisas que sem sentido algum e que levam muitos a perecer. Não faz isso, tá? Então, aí, gente, eu já quebro um paradigma. Eu quebro outra muralha de lamentação. Ai, eu sou branco, ele é preto, ela é preta, ele é preta, ele é branca. Não existe branco, não existe preto, gente. A cor que é branca ou é preta. E eu criei todas as cores. Então, por isso, para mim, eu posso ver o revoar de pássaros branquinho. É bonito, é lindo. E eu posso ver o revoar de pássaros pretinhas, pretinhas. Pássaros branquinhas. Eu não vou concordar aqui a regência verbal, adverbial, adjunto aqui nada. A semântica aqui vai ficar assim para você ver. Pássaros branquinhas e pássaros pretinhas, a cor pretinha, a cor branquinha. Qual a cor daquela manada, daquela revoada de pássaro? É branca. Ele não fala branco. Então a cor é branca. É só assim, olha, Roja, eles estão de veste branca e foram justificados. Por quê? A preta não pode ser justificada também. Por quê? Por que a preta tem que ser massacrada e a branca tem que ser exaltada? Comigo não. Ah, ele é muito puro, purinho, purinho, puríssimo. Aos puritanos, aos arianos, só causaram massacre. E até o tempo de hoje. Para com isso. Toma cuidado com isso. Isso é muito prejudicial. De ambos os lados, né? Não haverá nenhuma discrepância de ambos os lados. Todos são meus filhos. Tantos. As cores são as minhas filhas. É que geraram. Agar. É preta? Que linda. Cafos é preta. Benhamin é preta.
minha tribo, que lindo. Eu disse a você que na minha visão, na minha intuição profética de eu venho em 2 estados. Um estado bem preta e me indicava um salpicão branco na pele. Já viu a pessoa que tem aquelas manchas brancas? Ele aqui na pele, aquelas manchinhas, e eu vi assim. Isso me indica que eu venho em 2 estados, a cor preta e a cor branca. Essa cor. Em mim está essas raízes. A cor branca e a preta, que unindo-se geraram todas as cores. Porque na preta estão todas as cores. Por isso que tem terra preta, tem terra branca, tem terra amarela, terra vermelha, terra roxa. Existe. Existe ouro amarelo, ouro branco. Existe peixe preta, peixe branca, ouro branca, ouro preta, pérola, madeira. Existem animais. Vamos fechar isso aqui que tem uma série de coisas. Então é isso. Mas a atualidade vai ser esses que vão testemunhar de mim. Por quê? Vamos lá? Eu penso que a África inteira, sem distinção, toda a África, Azanhaho, o nome de África, Azanhaho, Azanhaho, vai testemunhar de mim, vai me reconhecer como o Messias. Toda a África, toda a nação africana, de norte, sul, leste, oeste, e toda ela que está espalhada pelos 4 cantos da terra. Atuais, do ano 2025, darão testemunho de mim, unindo-se à grande multidão de povos com palmas nas mãos. Isso é, com varas nas mãos. Então, a grande multidão de povos, tribos, línguas e raças, etnias. Aí é os estandartes das bandeiras tremulando, balançando ao teor do vento do meu ruha. Vai ser lindo. Até haverá um show na terra. Eu vi esse momento. Haverá um show. Um grande alarido, houve no Somaiá, um grande alarido, um barulho, um alarido de bandeira, de couro, de cântico, de todo tipo de cântico. Que lindo, eu vi esse momento, eu vivi esse momento. Isso é lindo, de arrepiar a humanidade, o mundo será livre, será livre depois que eu consegui tirar toda a maldade, toda a perversidade, toda a serpente do mundo. O mundo será livre. A natureza, os homens, tudo volta a ser como o sapaquês. E a Rússia chorou outra vez. E não é contraditório, mas é real. Com vestes pretas, testemunharão de mim, que sou o Messias. Uma vez que na aflição de Alsoru, do meu povo, na escravidão, sim, suplicaram por mim,
e fui suplicaram por mim, e fui seu comandante de exército, eu fui o seu tisavoial, à frente do povo, mas agora meneiam a cabeça, dá com o ombro, meneiam a cabeça e os ombros, e não fazem caso de mim, pelo contrário, fazem chacotas, fazem piadinha, fazem troça de mim. Mas, Yahushua, sigamos, a vida deverá ser à frente. Yahushua, quem é a grande multidão que se veste de preto, com varas nas mãos? As varas são os estandartes, são bandeiras de todas as cores, e são os filhos da minha 13ª tribo, o filho de Agar, minha serva, o seu filho Ismaú e os seus 12 filhos, suas 12 tribos, os meus príncipes. Entende? O Iode. Então entende quem é a grande multidão? São eles. O Iode. Vê o Iode. Vê o Iode. O Iode é o 10. Vê o Iode. Vê o Iode? Esse é o Iode. É o 10. É o Aleph. É o princípio. É o início. É o Ketler. A coroa. Vê? A coroa do grande rei. Vê? Vê o que é a coroa. Isso é a coroa da criação. É o homem. O Iode. Iode vale 10. É o Y. Olha o Y aqui, ó. Vê o Y aqui. Vê o Y também, vê? Você tá vendo o Y aqui? Ó. Ó o Y. Tá vendo o Y? O Iode. O Ial, você tá vendo o Ial? Ial. Tá vendo o Ial aqui? Ial. Esse é o Ial. O A e o O aqui. O Ial é a coroa da criação. É o homem. O Iode. 27 minutos, gente. Vamos terminar com uma hora, termina esse. O Iode é a face, a testa, é a face, é a testa, os olhos, os ouvidos, a boca, a barba, né? O bulbo, isso é bulbo, Mas de barba é bulbo. Os cabelos, as sobrancelhas, os dentes, a língua, os lábios, em síntese, a cabeça. A cabeça da criação. Os neurônios, o cérebro, os neurônios. A vontade, a determinação, a ação. O verbo, o movimento, a ação, a criação. Ok, Yahushua. Homem. Nada valeria se Yahushua não fosse um homem. Nada valeria. Você nunca ouviria essa palavra. Somente um homem pode falar. Adamayahu Orim. Ainda diz, Yahushua, mas o burro falou. A jumenta falou. É? Você aqui acha que falou. Está escrito que falou, mas você tem que entender a palavra. Ela berrou e ficou inquieta e começou a lançar, e ele entendeu o sentimento dele. O que eu fiz com ela? Bati nela. Aí o Uruha foi e mostrou: o que você fez comigo? Você tá me batendo? Pra quê? Que culpa tenho eu? Se eu tô vendo lá que eu não posso passar, tem um mar que eu não posso passar aqui, não tem como. E você quer que eu passe aqui? Eu não vou. Ela viu um grande perigo à frente.
O animal trava. Não vai, não adianta, não adianta. O animal teve mais entendimento que o homem. É isso. Ele queria falar o que não podia. Ele tinha que falar o que eu determinasse que ele falasse. Então só o homem fala, tá? Só o homem. Porque senão mandaria a jumentinha falar. Mas ele foi falar. E por mais que ele quis falar contra mim, ele falava a favor. Mas depois ele, pela sua eloquência e desobediência, ele foi a óbito, tá? Mas eu não fui homicida, eu não passei a espada nele. Yahusha homem. Adamayal ho. Yahusha homem. Ou é Adamayal ho. Orhin. Yahusha homem. Adamayal rim. Feito das mesmas propriedades que você, para você entender. Porque somente pode a reprodução, a recriação de seres da mesma espécie. Por isso que eu não podia ver aqui diferente. Na forma de um Olarim, de um anjo, não. Eu tenho que vir na forma humana para falar contigo. Porque aí não há reprodução, né? Porque senão você não entenderia nada. Energia só, você não vai entender nada. Por mais que seja energia, ela nunca vai falar uma palavra. Tem que ter a matéria para sair a palavra. Yahushua Adamayohi. Agora, vamos pular para outra parte do livro da vida? Vamos? Dá tempo? 3 páginas, dá tempo. Vamos pular para outra parte do livro da vida. Aqui tem cachaça, ou é bebida forte. Aqui tem cachaça, bebida forte, e tem Sholem, e tem salvação. A besta romana dizia que no Brasil, que em Alchoru, só tem cachaça, mas não tinha salvação. Mas o Maor e Yahushua pergunta, o Maor, eu pergunto, aonde o enganador está? Que enganava os povos e as nações? Onde está? No Sheol. Está no Sheol Takitim. No Sheol Takitim. No lugar do esquecimento. E agora só resta a natureza operar, trabalhar a meu favor e lançar o corpo morto, engavetado e embalsamado da besta numa cova rasa de 7 palmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os palmos de um homem, de Yahushaf. Do homem Yahushaf, que dá exatamente 1 metro e 35 centímetros. Você pode medir esse palmo aqui. Vai dar 7 vezes, dá 1 metro e 35 centímetros. Isso que falta. Essa besta ser lançada nessa cova rasa. De profundidade. Para vir o Mispaialhu, o juízo sobre Satã e sua corte religiosa e imperial romana. Esta medida é a altura da faixa torácica, do peito, onde fica o levim, o coração, o sentimento, a vida de Yahushaf. Aqui, ó, 1,35 m. Aqui é. Então, aqui sai a profecia, o sopro de vida. Para explodir a mentira. Eu vou abalar outra vez os alicerces da terra e do firmamento. Mas
até que se cumpra a minha vontade, a minha palavra. Porque a minha palavra não volta. Quando sai da minha boca, ela não volta vazia. Ela só volta depois que lhe apraz de fazer tudo aquilo que é para fazer. Tudo que profeticamente foi dito pela boca dos meus navios. Aí eu digo, não é zap, é olém, ou é, não é paz, não é pax, é olém, em Alxuru. Não é morte, não é paz em Alxuru, é olém, chega de mentira, chega de engano. Ditam a pax, ditam o zap, ditam a paz, e matam novamente, e destrói, e matam. Mentirosos, profanos. Eu vim dar a olém, eu não vim dar a pax que esse mundo dá, a olém. Esse mundo governamental humano dá isso aí. Eu dou a olém. A verdadeira tranquilidade, segurança ao meu povo. Em Alxuru, e o meu povo, e o meu povo, o povo de Alxuru, terá olém e tranquilidade. Terá olém e tranquilidade. Terá olém e tranquilidade. Terá olém e tranquilidade. Aminal o sim. E ao Rujua. Os que confiam em algo. Aí vamos mudar de novo. Os que confiam em algo estão firmes, como o monte de Tizaiahu, de Tizion, chamado de Sião, filho de Sião, filho de Sião, Sião, Tizaiahu. O que é? É uma pedra em que eu ditei a minha lei em vários churrinhos aí. Eu falei, uma pedra que estava na antiga Jerusalém, que estava na Jerusalém, a Brita Jerusalém, Jerusalém. Agora eu estou na areia. Eu estava na terra, agora eu estou na areia. Dizion, que está na nova Jerusalém. Esse é o monte de Yalro. Não é o monte que está lá na profana cidade chamada Jerusalém, profanada pelos homens, pisada pelos gentios, pelos homens, pelos gentios. O que eu falo gentio aqui, aqueles que não conhecem meu nome, tá? Sem desprezar ninguém. Aqueles que estão lá na idolatria. Mas está na nova Jerusalém, o monte de Tizião, onde o cordeiro de U, Mehussiraio e Alrushua, colocará o teu pé sobre o monte de Tizion, e o outro pé nas águas, e Ugará, trará o Mispa e Alru, julgará todos os povos e nações, com Tisadeque, e equidade, Aminau. Agora vamos sair da pedra, coisa material, e vamos para Uruha. E Alru Urim, o monte de Tizon. Eu sou o monte de Tizon. Eu sou o monte. Uma pedra não fala. Eu tenho que dar ordem. A água sai da rocha. E está saindo. Essa é a água, essa é a rocha. Monte de Tizon. Yalro Urim, o monte de Tizon. Essa profecia se cumpriu em 2025. Após 5 anos da boca do Maor e Alrushua. É o mistério de ser. Saiu da boca de Alrushua. E o mistério de ser nova em Jerusalém? E Alrushua? E o mistério de ser nova em Jerusalém? O que é isso? Que está escrito em Hernando de Galo. É este o mistério, meus filhos. E Alrushua sai de Jerusalém. Eu saio de Jerusalém. Né? Jerusalém. E de Alrudá e Benjamim. Do Reino do Sul. E segue
e sigo, né? E segue até a Shua Morial, a Samaria. Samaria, Shua Morial. E se estabelece para que se cumpra toda a profecia que diz: Yahushua terá um novo nome. Aqui eu trago do alto, que será Nova Yahushua. Nova não é nome. Yahushua já é o nome. Yahushua. Qual que é a nova Yahushua? Shua Morial. A Shua Morial. É transferido o de Muru, o governo, e o Muriu, o reinado. É aqui onde eu estou agora. E se estabelece, para que se cumpra toda a profecia que diz, Yahushua terá um novo nome. Nova Yahushua. Isto é, novo nome, nome novo. Nome novo Odimuru, novo Odimuru. E Yahushua volta o quê? A ser governado por quem? Pelo seu rim, o Yahweh. Mas agora está onde? Em Shomorial. Então passa a administração por uma série de questões para quebrar a disputa, o orgulho e as guerras. Para salvar o meu povo. Porque, por incrível que pareça, gente, quando foram destruir Yalmin, né, ficou uma tribo lutando com as demais. Ninguém venceu essa. Ele só venceu depois que eu permiti. Ainda deixei 400 valentes para mim lá. Para me auxiliar em Arrudá. Então até hoje. É Yalmin. Yalhussaf. Filho de Rocaú. É a tribo, a nação de Rocaú. Do vento de Rocaú. Ah, aí é a menor. É. Mas aqui ficou comigo. Aqui está comigo até hoje. Agora vem para Shomorial. Para libertar os outros. Os demais. Vem Arrudá e Yalmin. Comigo. E vamos libertar os outros. E implantar o reino em Shomorial. Aí nós saímos ao combate novamente. Entende? E unir. Não é desunir, é unir. Não é guerra agora, é unir. Agora é diferente. Eu estou à frente. Porque eu não poderia deixar Yalmin destruir as outras tribos também. Não poderia. Eu não poderia. E nem poderia deixar Yalmin ser totalmente exterminado. Não. Eu precisava deles. De 400. E eu de reviver. Eu tinha 400 ali que eu queria. E eu precisava de 300 para Gideon. É de Belmin também. Da menor tribo. E eu precisava só de 300. E depois eu precisei de 400. Lá, um Gideon foi Yod Revav. E em Almin foi Yod Revav Re. Correto? Foram os 300. Comigo à frente aos 400. E se cumpriu em Almin. Com 400. Né? Aí houve a procriação de 400. É isso? E multiplicou novamente. Deu um tempo. 44 minutos. Vamos encerrar aqui. Novo reino. Né? Novo de Muru. Novo nome. Agora passa a ser Shua Morial, onde eu estou. E novo de Muru. Novo governo. E o novo reino. Novo reinado. Comigo. E Yahushua. Agora eu passo a ter ao governo tanto de Arrudá e Almin como das 10 tribos. E
com a 13ª tribo, que todos os filhos de Ismael, as 12 tribos de Ismael, sobre as 26 tribos, que eu sou Yahussaf, fica 26, né? Yahussaf, desafinado para Naurim, então eu pego todos os semíticos, que agora já é a terra inteira, e a grande multidão, a terra inteira, os filhos de Ismael. Não é religião, por favor, são pessoas que estão comigo. Eu não vim instituir nenhuma religião, eu não vim criar nenhuma religião, não. O fim da lei é Yahushua. Não há mais protocolo, não há mais oferta, não há mais sacrifício, acabou. Esses protocolos cerimonial, acabou. Agora é real. Aquilo era só sombra do que era agora. Eu estou aqui. Então, o novo nome, Shua Morial, Samaria, Shua Morial, a capital de Al-Soru, das 10 tribos. Mas como agora são 12 tribos, mais a tribo de Ismael, a tribo de Nayahu, Minahi, Efroim e os 26 filhos, né? As 13 tribos, são os 12 filhos de Ismael. Tá? Então eu pego aqui. Astanarim, o Alcora, o Corão, Astanarim e a Brita da Sua. Eu pego os 3 pontos. Que é os 13. Antigamente era 2 pontos. Agora é 13. Com a Brita da Sua. Não é isso? 13. 3 mais 1 dá 4. E o de Real vai viver. É o completo. É tudo. Eu não quero nada pela metade. Se fosse entregar, se entrega para mim por inteiro. Por favor. Nada dividido. Eu gosto. Porque eu, quando me dou, eu me dou por inteiro. Eu entrego. Tudo. Não a metade. Eu dou o melhor de mim. Por isso eu quero o seu melhor para mim. Para o seu próprio bem. Novo Odimuru. Então, é Shomorialhu, a capital de Al-Shoru. O novo Odimuru é Yahushua, sou eu. E novo reino. O reino. Qual o novo reino? O reino de Yahu. O que é o reino de Yahu? Yahushua. Yahu, Muriú das nações. O que é o reino de Yahu? É Yahushua. O que é Yahushua? É Yahu, o Muriú das nações. E fechou. Encerramos. Então, encerramos solenemente, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum protocolo, esse shurri, essa dispensação da palavra no monte de Tisaial, em Shua Morial, em Samaria. Agora a palavra vem de cá, Shua Morial, tá? Sholem Shomayal, aos povos e às nações. Aminal. Yahushua, sim, Criador, sim, maior, Yahushua. A casa é sua, pode andar.